Imagine viver em uma cidade onde as ruas são feitas de água, casas suspensas em palafitas, canoas que se movem como carros em um emaranhado de ruas aquáticas, pois essa cidade existe e é real. Estamos falando de Makoko, na Nigéria, conhecida como a Veneza da África, mas sem o luxo, sem o glamour e sem as promessas do progresso. Makoko é a maior favela flutuante do mundo. Um labirinto de madeira e esperança, onde milhares de pessoas lutam todos os dias para sobreviver em meio à miséria, ao abandono e à água suja que invade tudo. Mas não se engane, Makoko não é apenas um lugar curioso. É o retrato vivo das desigualdades mais brutais do mundo. Um choque entre a riqueza das grandes cidades e a pobreza esquecida que flutua às suas margens. No vídeo de hoje, você vai entrar nesse mundo invisível e talvez nunca mais veja a pobreza da mesma forma. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo conteúdos como este para vocês. Makoko está localizada na periferia de Lagos, a maior cidade da Nigéria e uma das mais populosas de todo o continente africano. O contraste entre essa comunidade flutuante e o brilho da metrópole que a cerca é gritante. Enquanto Lagos exibe arranha-céus modernos, bairros luxuosos e se firma como o principal centro financeiro da Nigéria, Makoko expõe, de forma crua, as profundas desigualdades sociais que ainda assolam o país, mesmo em meio ao avanço econômico acelerado. Apesar de estar a poucos quilômetros do centro financeiro da Nigéria, Makoko é praticamente invisível para o governo. A comunidade não conta com serviços básicos como coleta de lixo, esgoto, eletricidade regular ou atendimento médico eficiente. A maioria das casas não é registrada oficialmente, e por isso Makoko praticamente não existe nos documentos e nos mapas da cidade. É como se fosse um lugar invisível para as autoridades. A história de Makoko remonta ao século XIX, quando pescadores começaram a ocupar a região, erguendo moradias sobre a água. O que era uma pequena vila à beira da lagoa transformou-se com o tempo em uma comunidade densamente povoada, impulsionada pelo crescimento populacional desordenado e pela expansão urbana sem planejamento. Determinar o número exato de habitantes é um desafio, já que Makoko não é oficialmente reconhecida pelo governo e carece de dados precisos de censo. Ainda assim, estimativas indicam que sua população pode variar entre 100 mil e 200 mil pessoas, ou até mais. Makoko é dividida em duas áreas distintas, uma parte construída em terra firme e outra erguida diretamente sobre as águas da Lagoa de Lagos. É essa porção flutuante que mais desperta a curiosidade de quem visita a região. Ali, casas são sustentadas por palafitas de madeira e materiais reaproveitados, formando uma rede improvisada de passarelas, plataformas e canais. Canoas substituem os carros, servindo como principal meio de transporte. O cotidiano se desenrola sobre as águas turvas, em condições de extrema precariedade. Ainda assim, é impressionante como a engenhosidade e a determinação dos moradores transformaram Makoko em um espaço singular, onde a vida persiste, apesar das adversidades ambientais, sociais e estruturais. A vida em Makoko gira em torno da água. No entanto, aquilo que poderia ser uma bênção natural acabou se transformando em um pesadelo. As águas que cercam a comunidade estão longe de serem limpas. Sem sistemas de esgoto ou coleta de lixo, muitos moradores não têm outra opção a não ser despejar seus resíduos diretamente na lagoa. Os banheiros improvisados são, em sua maioria, frágeis estruturas de madeira sobre a água, onde os dejetos humanos também são lançados sem tratamento algum. Com o tempo, essa prática tornou o fundo da lagoa um depósito de lixo orgânico e resíduos perigosos. O mau cheiro é constante, e em dias de calor intenso, a situação se torna quase insuportável. O ambiente também atrai insetos e animais transmissores de doenças, tornando a convivência ainda mais arriscada. Como se não bastasse, a poluição vinda da expansão industrial de Lagos agrava ainda mais a situação. As águas contaminadas se tornaram um criadouro de doenças. Casos de cólera, febre tifoide e outras enfermidades transmitidas pela água são frequentes, especialmente durante a estação chuvosa, quando o nível da lagoa sobe e invade as casas. A malária também é uma ameaça constante, alimentada pelo acúmulo de água parada.
E como em muitos lugares pobres, são as crianças que mais sofrem. O problema é agravado pela dificuldade de acesso a hospitais. A clínica mais próxima pode estar a quilômetros de distância, e a maioria dos moradores não possui transporte adequado nem dinheiro para arcar com medicamentos. Muitos recorrem a tratamentos caseiros ou simplesmente convivem com as doenças. Programas de saúde organizados por ONGs oferecem algum alívio, mas não são suficientes para atender a toda a população. O impacto ambiental vai além da saúde. A poluição também ameaça diretamente o sustento das famílias. A pesca, que é a principal atividade econômica da comunidade, está em declínio. Os peixes, cada vez mais escassos nas águas próximas, forçam os pescadores a se arriscarem em áreas mais distantes e perigosas para garantir o que vender nos mercados flutuantes. Isso gera um efeito em cadeia. Menos peixe significa menos renda, o que leva a ainda mais pobreza, mais abandono escolar e mais dependência de atividades informais para sobreviver. Em alguns casos, crianças ajudam os pais na pesca para complementar o sustento da família. A situação é ainda mais grave pela total ausência de planejamento urbano. O governo da Nigéria não reconhece Makoko como parte oficial da cidade, o que significa que o bairro não aparece nos mapas, nem recebe investimentos públicos. Essa exclusão faz com que soluções permanentes para problemas como saneamento, moradia e saúde pareçam cada vez mais distantes. A educação, nesse cenário, vira um luxo inalcançável. A maioria das famílias vive em situação de extrema pobreza, e muitas crianças são obrigadas a trabalhar ou cuidar dos irmãos menores, abandonando a escola. As poucas instituições de ensino que existem são precárias. Salas superlotadas, falta de materiais básicos e professores mal remunerados. A escola flutuante de Makoko, por exemplo, foi uma tentativa ousada de oferecer ensino digno em meio à adversidade. Com estrutura inovadora construída sobre a água, o projeto ganhou atenção internacional, virou símbolo de esperança. Mas a realidade logo mostrou sua força. Em 2016, fortes chuvas destruíram a escola, revelando o quão difícil é manter iniciativas sustentáveis em um lugar tão vulnerável. Até hoje, não houve uma substituição permanente à altura do projeto original. A vida em Makoko é marcada por uma pobreza extrema. Muitos moradores sobrevivem com menos de $1 por dia, uma realidade impensável para grande parte do mundo. As oportunidades de trabalho são escassas, e a maioria das famílias se vira como pode para colocar comida na mesa. A pesca artesanal, a venda de alimentos e o comércio informal formam a base da economia local, sustentando milhares de pessoas que vivem à margem da sociedade. Logo ao amanhecer, mulheres descem com cestos na cabeça, carregando peixes recém-pescados para vender nos mercados flutuantes. Crianças pequenas as acompanham, aprendendo desde cedo a lidar com o peso da sobrevivência. Enquanto isso, os homens constroem e consertam canoas, em estruturas improvisadas sobre tábuas e barris, muitas vezes sem o mínimo de conforto ou estabilidade. É um trabalho bruto, artesanal, feito com o que se tem à mão, e quase sempre sem a certeza de retorno financeiro, e a ausência total de regulamentações torna tudo ainda mais perigoso. Um exemplo claro disso é o setor de serrarias, uma das poucas indústrias locais. As madeiras são cortadas em plataformas rudimentares à beira da água, sem qualquer equipamento de proteção. Os trabalhadores lidam com serras antigas e emitem fumaça tóxica sem ventilação adequada, enfrentando riscos graves para a saúde e recebendo em troca apenas migalhas. Essa falta de estabilidade gera um ciclo vicioso. Pais que não conseguem sustentar os filhos, crianças que deixam a escola cedo para ajudar nas vendas e jovens que crescem sem perspectivas de futuro. A juventude de Makoko nasce já sabendo que o acesso a um emprego formal é um privilégio raro e quase inalcançável. A informalidade domina todos os aspectos da vida econômica. Em meio a essa realidade dura, surgem alternativas de sobrevivência ainda mais complexas e controversas. Bordéis operam em algumas áreas da comunidade, revelando a dura interseção entre pobreza, gênero e desespero. Esses estabelecimentos não apenas refletem a dura realidade socioeconômica da comunidade, mas também as escolhas limitadas que muitos enfrentam para garantir a subsistência. Para muitas, o envolvimento nesse tipo de trabalho é uma das poucas opções viáveis em um ambiente onde as oportunidades de emprego são extremamente escassas.
O mais doloroso é perceber que, para muitas delas, isso significa colocar comida no prato dos filhos. Entretanto, essa realidade levanta questões importantes sobre o desespero econômico, a autonomia pessoal e os impactos na saúde pública. Apesar da ausência do governo formal, isso não significa que reina o caos. Pelo contrário, a ordem e a coesão social são garantidas por uma estrutura própria de liderança, formada por chefes comunitários conhecidos como Baales. São eles os verdadeiros pilares da organização local. Esses líderes tradicionais são figuras respeitadas que exercem autoridade moral e prática sobre suas regiões, resolvem disputas familiares, coordenam reuniões comunitárias, organizam eventos, fiscalizam o uso dos espaços e até intermediam o acesso a recursos externos. Em um lugar onde o Estado não chega, os Baales são a justiça, a política e a administração, tudo ao mesmo tempo. No entanto, essa organização interna não impede que a comunidade viva sob constante ameaça. Embora Makoko seja, em grande parte, uma comunidade pacífica que se esforça para sobreviver com dignidade, não se pode ignorar o surgimento de pequenos grupos criminosos. Casos de furtos, assaltos e confrontos armados entre gangues locais são relatados, especialmente nas áreas mais isoladas da favela. A situação se agrava com a presença do tráfico de drogas, que, embora ainda limitado, já começa a se infiltrar em algumas regiões, aproveitando-se da vulnerabilidade dos jovens e da ausência de oportunidades. Outro problema preocupante é a violência doméstica, que muitas vezes ocorre dentro das casas palafitas sem qualquer tipo de denúncia ou proteção. Em um lugar onde não há delegacia, nem centros de apoio, muitas vítimas permanecem silenciadas, convivendo com o medo e a impunidade. E quando ocorrem confrontos mais graves, a resposta das autoridades costuma ser tardia, ineficaz ou até violenta. A insegurança em Makoko não se limita ao crime urbano. Ela está enraizada em uma estrutura social marcada pelo abandono, onde a justiça é, muitas vezes, substituída pela simples luta pela sobrevivência. E nesse cenário, quem mais sofre são sempre os mais vulneráveis: mulheres, crianças e idosos. Se você está pensando que um lugar como Makoko jamais atrairia turistas, prepare-se para se surpreender. Nos últimos anos, essa comunidade começou a chamar a atenção de visitantes curiosos do mundo todo. São viajantes que não querem apenas ver praias ou monumentos, mas sim mergulhar em realidades diferentes, por mais cruas que sejam. E Makoko, com sua geografia incomum e sua resiliência humana, virou o destino alternativo para esse tipo de turismo. Guias locais, muitas vezes pescadores, jovens da comunidade ou líderes comunitários, conduzem os visitantes em pequenos barcos a remo, deslizando pelos canais entre casas de palafita. Durante o percurso, os turistas observam como as pessoas vivem, trabalham, estudam e se organizam sobre as águas. Vêem redes de pesca estendidas ao sol, crianças pulando das canoas para nadar e mulheres vendendo peixe ou legumes diretamente das varandas improvisadas. Cada canto de Makoko conta uma história viva, e muitos saem de lá impressionados com a complexidade e a força dessa comunidade. Mas nem tudo são flores. Esse turismo crescente também levanta uma série de dilemas éticos. Para alguns críticos, o que parece ser um simples passeio cultural pode, na verdade, transformar a pobreza em um espetáculo. Há quem questione: será que visitar Makoko é uma forma de aprender ou uma maneira disfarçada de consumir a miséria alheia? E enquanto câmeras registram a vida sobre a água e visitantes se encantam com a criatividade da comunidade, o próprio futuro de Makoko continua em risco. O governo nigeriano enxerga o assentamento como um entrave ao progresso urbano. Em 2012, uma tentativa de despejo destruiu inúmeras casas e deixou milhares de moradores desabrigados, gerando comoção e protestos internacionais. Os moradores vivem com o medo constante de perder suas casas de um dia para o outro. Essa incerteza afeta profundamente a comunidade, que já enfrenta inúmeros desafios diários. A falta de reconhecimento oficial de Makoko como parte da cidade de Lagos significa que os moradores não têm direitos formais sobre a terra, tornando-os vulneráveis a despejos e abusos. À medida que Lagos tenta se reinventar como uma metrópole moderna e globalizada, espaços informais como Makoko são vistos como obstáculos, e não como parte legítima da cidade.
É nesse embate entre o desejo de modernização e o direito à permanência que se desenha um dos maiores dilemas do futuro da comunidade. Apesar de todas as adversidades, a vida em Makoko pulsa com uma rica diversidade cultural. A comunidade é um caldeirão de etnias, incluindo Egun, Yoruba e migrantes de outras partes da Nigéria e da África Ocidental. Essa mistura de culturas resulta em uma vida social vibrante, com festivais, música e dança desempenhando um papel central na vida cotidiana. A coexistência de tradições cristãs, muçulmanas e crenças africanas tradicionais cria um ambiente onde a religião e a espiritualidade são fontes de força e união. Embora o governo nigeriano siga ignorando oficialmente a favela flutuante, há quem resista. Organizações internacionais, ONGs e ativistas locais vêm se mobilizando para mudar aos poucos a dura realidade de Makoko. Iniciativas voltadas para o saneamento básico, o acesso à educação e a melhoria da saúde pública têm sido essenciais para garantir alguma dignidade aos moradores e, mais do que isso, plantar sementes de esperança nas novas gerações. Cada projeto bem-sucedido é como uma vela acesa em meio à escuridão. Uma nova escola aqui, uma horta comunitária ali, um posto de saúde improvisado em uma canoa. Pequenos gestos que, somados, fazem Makoko respirar. Viver ali é sobreviver todos os dias. Mas é também resistir, sonhar e lutar por um lugar onde se pode amar, criar filhos e chamar de lar. Se há algo que Makoko nos ensina, é que a vida sempre encontra um jeito. Mesmo nas margens mais esquecidas da sociedade, ela floresce, desafiando estatísticas, desafetos e estruturas que prefeririam fingir que essa gente não existe. Makoko é mais do que palafitas e pobreza. É um lembrete vivo das desigualdades urbanas e, ao mesmo tempo, um monumento à força da resiliência humana. Este vídeo não foi feito para romantizar a pobreza, e muito menos para alimentar aquele olhar exótico e superficial sobre a miséria alheia. A proposta é simples: te mostrar uma realidade que existe, sim, e que muitos preferem ignorar. Uma realidade dura, crua, sem filtros. E quem sabe, te fazer pensar 2 vezes antes de reclamar da vida, enquanto há quem enfrente águas poluídas, fome e apagamento social, todos os dias, sem desistir de viver. Agora conte-nos, o que mais te impactou nessa história? Você teria coragem de visitar Makoko e encarar essa realidade de perto? Deixe sua opinião nos comentários. Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.